Olá, pessoal. Então, boa noite. Mais uma vez, nossa reunião semanal. Estava dando uma olhada aí, a nossa 28ª reunião. E hoje a gente vai falar da linha do cuidado do paciente dialítico, a segunda parte. Então, a gente vai falar do que é o conceito de plano de vida, os tipos de acesso vascular, os locais para os acessos para a fístula, algumas considerações sobre os tipos e materiais de acesso para a fístula com prótese e também sobre os catéter venosos centrais aí para diálise. Então, plano de vida, né? Life plan. Hoje em dia tudo tem um plano de vida, né? Então, a previdência tem um plano de vida, tudo, então segue aí uma programação de vida da pessoa. Então, a gente segue o consenso do CADOC aí de atualização de 2019 e começa ele falando que é razoável que um paciente com doença renal crônica progressiva e uma taxa de filtração glomerular reduzida ou já em terapia de substituição renal, ele tem que ter um plano de vida individualizado, que ele é regularmente revisado, atualizado e documentado em seu prontuário médico. Então, é razoável também realizar uma revisão anual e uma atualização dos cuidados individualizados de cada plano de vida juntamente com a equipe de saúde. Então, essa equipe envolve o nefro, o cirurgião e a equipe que cuida da diálise, o técnico, o enfermeiro, então é uma equipe mesmo. Então, é razoável que, além então, do acompanhamento regular, que é das diálises, a equipe de saúde assistente ela tem que realizar uma revisão mínima trimestral em relação ao acesso vascular, pensando em cima dos riscos de complicação e pensando também nas futuras opções potenciais de acesso à diálise. Então, 4 vezes por ano, um acesso tem que ser revisado. Tem que ver se está tudo indo bem com aquela fístula, se está tudo bem com aquele catéter, para tentar prever, antecipar aí uma complicação. Antigamente, a gente tinha um conceito que era o fístula first, que seria assim, primeira fístula, né? Então, esse é um conceito bem antigo, não é mais assim. Hoje, a gente já sabe que o conceito correto, como tudo hoje em dia é focado na qualidade de vida do paciente. Então, na verdade, é o acesso certo, no paciente certo, na hora certa, pelos motivos certos, né? Então, a abordagem é centrada no paciente. Então, aquelas medidas populacionais que vários centros de diálise acabam fazendo, como porcentagem de fístula criada, porcentagem de fístula utilizada, quantidade de catéter, a porcentagem de catéter em relação ao total de pacientes dialíticos, isso não serve para mais nada. Isso é inútil e é contraproducente quando o objetivo, na verdade, é centrado no paciente, né? Às vezes o paciente está com um catéter porque é o melhor para ele. Então, ele vai continuar com catéter e não está certo aí pensar em transformar isso numa fístula com prótese. Então, o foco realmente tem que ser o paciente. Então, esse é o conceito mais moderno. O fístula first ficou para trás aí na história da medicina. Então, existe esse organograma, né? Então, ele tem no próprio CADOC, e ele diz em relação à sobrevida do paciente. Se a sobrevida do paciente aí ele tem uma expectativa de vida maior de 1 ano, se for boa, aí a gente começa a avaliar se ele é bom para fístula. Se for, a gente vai para fístula. Se ele não for para fístula nativa, a gente pode pensar numa fístula com prótese. Então, a gente é uma possibilidade. Em relação, quando é menor que 1 ano, é pobre, às vezes não vai viver tanto tempo, a gente pode manter aí, às vezes, o catéter venoso central ou realmente também a fístula com prótese, porque a fístula nativa, ela, a gente vai ver mais para frente, é uma lenda aí também, outra lenda da medicina, falar que a fístula nativa é com certeza superior à prótese. Então, se o paciente aí, por exemplo, já está usando um catéter venoso, então, se ele tem algum lugar que é bom para fístula, se não tiver, continua com catéter. Agora, se ele tiver e ele é um bom candidato à fístula, a gente considera a fístula nativa. Se ele não for um candidato para fístula nativa, a gente pode considerar a fístula com prótese. Então, a gente tem várias opções aí. Lembrando que tudo é focado no plano de vida do paciente. Agora, se ele, por exemplo, tem uma falha do acesso, ele está usando um catéter e é possível fazer uma fístula. Não é possível, continua com catéter. Agora, se for possível usar uma fístula, se for nativa, vai para a fístula nativa. Se não for para nativa, vai para a fístula com prótese.
Então, vamos falar sobre esses tipos de acesso que eu comentei agora. O consenso, então, ele fala que é razoável a gente confeccionar um acesso arteriovenoso, seja nativo ou com enxerto, prótese, em um paciente que precisa de hemodiálise, quando isso for consistente com o seu plano de vida e nos objetivos de cuidado. Então, a gente vê na foto aí uma fístula, né? Então, uma fístula no punho, uma rádio cefálica. Então, é razoável a gente considerar ir para o caminho da fístula. Também é razoável, em condições clínicas válidas, a gente deixar o paciente com catéter venoso tunelizado de curto prazo ou de longo prazo em determinados pacientes. Então, não é problema deixar o catéter. Então, esse é um conceito novo, né? Antigamente foge do catéter, né? Corram para as colinas. Não tem jeito, tem que, às vezes, deixar o paciente com catéter. E ele estar com catéter, na verdade, acaba sendo o melhor tratamento que ele pode estar recebendo. Nos pacientes que a gente pensa num catéter de curto prazo, existem essas 3 situações aí que dá para a gente considerar. Por exemplo, uma fístula com veio com prótese que foi criado, mas ainda não está pronto para uso e o paciente precisa dialisar. Então, a gente considera um catéter tunelizado. Um paciente teve uma rejeição aguda do transplante ou alguma outra complicação que necessitou de diálise. Então, também considerar o catéter tunelizado. O paciente faz uma diálise peritoneal, está indo muito bem, mas aí ele teve complicação e vai precisar de um repouso do peritônio, aí de forma limitada no tempo, ou esperar a resolução da complicação. Então, a gente vai aí para o catéter tunelizado. Então, considerando que ele vai ter um tempo aí que vai precisar dialisar e ele não tem algum lugar para diálise, ele vai para o catéter. Ainda no curto prazo, tem outra situação, por exemplo, que o paciente aí tem um transplante de doador vivo já marcado, confirmado, uma data no futuro próximo, menor de 90 dias, mas ele, por exemplo, precisa de hemodiálise e complicou a fístula. Teve uma infiltração, está com infecção, que não deixa usar, então passe o catéter. Em circunstâncias especiais e limitadas, em que o catéter venoso central aí para diálise temporário é necessário para gerenciar uma complicação do acesso menor que 2 semanas, a gente pode considerar usar aí o catéter não tunelizado. Então, esse não tunelizado aí é mais simples o implante, menos cirúrgico, então acaba que dá para considerar se aí a gente tiver alguma coisa que exija diálise, mas não dá para usar o acesso prévio aí por menos de 2 semanas. Em relação ao longo prazo, a gente tem que considerar, ou duração indefinida, o catéter a gente considera quando, por exemplo, o paciente já teve vários acessos arteriovenosos com falha e não tem mais opções. Ou quando é uma preferência válida do paciente em que o uso de um acesso arteriovenoso limitaria severamente a qualidade de vida ou a realização das metas de vida do paciente. Temos que lembrar que, então, o cuidado é centrado no paciente, nem sempre é assim o que a medicina diz, em sim o que é melhor para o paciente, né? Então, após o paciente ter sido devidamente informado sobre os riscos específicos do paciente e benefício de outras opções de acesso potenciais razoáveis para esse paciente, se é disponível. Ou o paciente tem uma expectativa de vida limitada, então não precisa confeccionar uma fístula, vai durar, ele tem uma condição de vida aí que normalmente a pessoa sobrevive aí uns 9 meses, então não vamos forçar uma fístula, vamos passar um catéter. Ou quando não tem mais opções de criação de acesso arteriovenoso devido a uma combinação de problemas da artéria na entrada e na veia da saída. Por exemplo, a doença arterial obstrutiva, alguma oclusão venosa central, bebês, crianças que têm vasos muito pequenininhos, né? Então, aí a gente considera o catéter. Então, a criança dialítica provavelmente vai viver com o catéter, né, tadinho, mas acaba sendo a opção que tem. É razoável que um acesso arteriovenoso, nativo ou protético, está em preferência a um catéter, na maioria dos pacientes em hemodiálise, devido ao menor risco de infecção associado com o uso do acesso. Então, no quesito de infecção, a gente considera razoável usar a fístula, seja com prótese ou com veio. Também é razoável que a escolha do acesso arteriovenoso, nativo ou protético, deve ser baseado no melhor julgamento do cirurgião, que considera as características do vaso, comorbidades do paciente, circunstâncias de saúde e sua preferência cirúrgica. Então, a gente vê aí que a opinião do cirurgião pesa na hora de confeccionar a fístula. Se houver tempo
e as circunstâncias forem favoráveis para um acesso maduro e utilizável, a veia nativa é preferível à prótese em pacientes em hemodiálise devido a menor eventos no acesso vascular. Por exemplo, trombose, perda de patência e intervenções. Então, a gente considera, então, primeiro, a fístula nativa, né? Então, na verdade, ele fala que se a gente tiver tempo e circunstâncias forem favoráveis para um acesso maduro, então, que há sinais que essa fístula vai desenvolver. Uma veia grande, uma artéria grande, tudo favorável. A maioria dos pacientes, então, em hemodiálise, que iniciam a diálise com catéter, a gente tem que tentar converter esse para uma fístula, seja com veia ou com prótese, se possível, para reduzir o risco de infecção, hospitalização relacionada à infecção e consequências adversas. Agora, em relação às evidências, a gente não tem evidências adequadas que fazem as recomendações sobre a escolha do tipo de acesso vascular baseada apenas em todas as causas de hospitalização e mortalidade. Então, a gente não tem na literatura ainda evidência para fazer a escolha do tipo de acesso da literatura, né? Pensando em causa de hospitalização, motivo de internação ou mortalidade. Também, as evidências são inadequadas para a gente fazer uma recomendação sobre a escolha entre veia e prótese para acesso vascular baseado em infecção, hospitalização por todas as causas ou mortalidade do paciente. Então, aquela conversa assim que a gente sempre ouviu, né? Vamos para a veia porque a prótese infecta, né? Então, a gente não tem, na verdade, evidência que mostre isso, né? Não tem estudo mostrando que pelo fato da prótese infectar mais, ela vai infectar mais mesmo, a gente não tem muito estudo sobre isso. E ainda tem coisa pior, as comparações anteriores de permeabilidade da fístula com veia versus a de prótese, elas avaliaram apenas as fístulas com veia que foram usadas com sucesso e excluíram as que tiveram falha primária ou foram abandonadas sem uso. Então, tiraram só as que deram certo e compararam com todas as próteses, né? Então, é uma competição injusta. Então, a princípio, não tem literatura que mostre aí que infecção é um motivo para você escolher veia do que em vez de prótese. Então, esse impacto de concluir a superioridade da fístula com veia levou à criação de muitas fístulas com veia não utilizáveis para diálise. Então, a história fez a fístula com veia e ela entupiu, né? Mas ainda era superior, não dá para saber. Então, a fístula com prótese, ela é realmente uma opção e ela não tem que ser pesado nesse caso por falta de literatura, infecção, hospitalização por todas as causas e mortalidade do paciente. Também tem evidência inadequada para se fazer uma recomendação para pacientes hemodiálise usando um catéter na conversão para um acesso arteriovenoso no primeiro ano do início da diálise, apenas para reduzir mortalidade. Então, não existe literatura que fale que o paciente está usando um catéter e você tem que fazer a fístula logo, né? Não, pensando em mortalidade, não é verdade, não tem essa literatura, o paciente pode continuar com o catéter, não tem problema pensando nesse ponto. Então, é razoável a gente utilizar um catéter tunelizado, em preferência ao não tunelizado, devido a menor risco de infecção com o catéter. Então, a gente, muito tempo atrás, quando teve aquela aula de catéteres, a gente viu isso. Então, o túnel com o seu cuff é uma proteção à infecção. Então, toda vez que você quer funcionar um vaso e você quer diminuir a taxa de complicação, sempre pense no túnel, né? Seja desde do gelco, seja até quando você vai pegar um abocate para qualquer punção, às vezes vai funcionar a fístula para diálise, né? A gente viu na última aula aí as técnicas da escada lá, a técnica da área geral, que é muito ruim, né? E a técnica da casa de botão, que a princípio uma das melhores. Então, o túnel é importantíssimo no acesso vascular. É razoável, então, a gente utilizar um catéter não tunelizado na via jugular interna, apenas para propósitos temporários, por um período de tempo limitado, para limitar o risco de infecção. Então, o que o pessoal chama aí de Shile, né? O catéter não tunelizado, ele pode ser usado na via jugular interna mesmo, se a proposta é o menos de 2 semanas, né? Se pensou que o uso é mais de 2 semanas, a gente tem que considerar, então, converter isso para um tunelizado. Então, as evidências são inadequadas para quando a gente faz uma recomendação sobre o tipo de acesso vascular preferido em pacientes hemodiálise, pensando, então, apenas no resultado do acesso, na hospitalização e mortalidade. Então, esses assuntos aí, interna menos,
resultado do acesso ou mortalidade não deve ser utilizado por ausência de literatura na decisão de escolher o acesso. É razoável que pacientes em hemodiálise utilizem o acesso arteriovenoso em preferência a um catéter, se possível, devido à associação com menores eventos relacionados ao acesso. Então, infecção, complicação trombótica e não trombótica, a gente viu esses 3 tipos de complicação na última aula do que a gente fala hoje, né? Complicação não trombótica, igual aneurisma da fístula, né? Tudo isso pesa a favor de a gente usar, então, a fístula arteriovenosa do que o catéter, né? Não hospitalização ou mortalidade. Então, pensando em complicação, aí sim o catéter é inferior ao acesso arteriovenoso. É razoável, então, em circunstâncias que, se for favorável às circunstâncias para uma fístula com veia nativa madura e utilizável, esse acesso é preferível do que o com prótese. Então, de novo, batendo firme, tem que ter uma condição favorável para a fístula virar madura. Então, uma veia boa, uma artéria boa, condições muito boas para a gente considerar a fístula com veia. Se as condições não forem boas, a gente pode considerar a fístula com prótese, que não tem problema. Muito bem, agora a gente vai chegar nos locais de acesso, é a parte mais interessante da aula de hoje. Então, a gente vai discutir essa parte, é bem legal. O objetivo principal, então, quando a gente cria, da criação e do planejamento de um acesso vascular, é a gente criar esse acesso funcional. Ele tem que entregar uma diálise prescrita de forma confiável, com mínimas intervenções e complicações. Esse seria, então, o acesso mais o ideal, né? Então, o ideal, ele tem que entregar a diálise e não dar complicação. Então, a gente considera razoável escolher o sítio, que é a localização da fístula, seja com veia nativa ou com prótese, após a gente considerar de forma cuidadosa o plano de vida. Então, a gente tem que pensar no plano de vida do paciente, até na escolha da fístula. Paciente jovem, um tipo de fístula. Paciente com sobrevida pequena, aí, vai do 2, 3 anos, outro tipo de fístula. Então, quando a gente pensa num paciente que vai viver bastante, por mais de um ano, por exemplo, em hemodiálise, a primeira escolha aí seria uma fístula no antebraço, ou na tabaqueira anatômica, ou uma radiocefálica distal, ou uma radiobasílica transposta. Então, foca na artéria radial, e a gente tem aí vários locais na figura, a gente tem o da tabaqueira, pegando a veia cefálica e ligando ali na artéria radial. Mesma coisa, então, como segunda escolha, né? A gente pode pegar a fístula com prótese em alça no antebraço, a gente tem a figura aí embaixo mostrando uma alça. A gente pode usar uma fístula proximal de antebraço quando uma radiocefálica proximal, uma combinação de vasos perfurantes, tem até a fístula de Grax, aí, que é um tipo de fístula especial que a gente viu na última reunião. E, por último, aí, uma bracocefálica. Então, a gente está seguindo aí uma sequência de opções para vocês verem aí a fístula com prótese, ela entra primeiro aí do que uma bracocefálica. Então, nesse caso, a gente vê em cima aí uma fístula com prótese, é uma consideração interessante antes de a gente ir para o braço do paciente, a gente considerar a prótese. Uma vez que a gente vai já para a bracocefálica, a gente muitas vezes perde a opção da prótese. E quando mantendo ainda a sequência, a bracobasílica e a fístula com prótese no braço. Então, a gente vê aí na figurinha, o A e B seria no antebraço, né? Uma fístula direta ou em alça, e a C e D no braço, uma fístula direta ou em alça no braço. Então, a fístula com prótese no braço é uma das últimas opções. E aqui embaixo a gente vê a bracobasílica, fica uma incisão grande, uma cicatriz grande para fazer, essa foi transposta e superficializada. Então, acaba que ela é a penúltima opção aí nessa sequência que a gente está seguindo. Agora, se, por exemplo, o plano de vida do paciente mostra que ele vai ter uma sobrevida menor, vamos direto aí para uma fístula com prótese no antebraço, é uma opção interessante, ou uma bracocefálica direto, já se ela tiver alta chance de maturar, uma veia grande, uma artéria grande, ou uma fístula com no braço com prótese. Então, prótese aí entra como forma interessante, o paciente aí vai viver menos, às vezes a gente não tem muito tempo aí para maturar essa fístula, e a prótese, ela, como eu disse antes, no quesito infecção, aí ela é uma lenda dizer assim, infecta mais, né? Então não tem evidência disso, na verdade, isso é aqueles grandes paradigmas que são criados
porque é prótese. Agora, um paciente que ele precisa iniciar uma hemodiálise de forma urgente, sem tempo para a gente planejar ou criar um acesso arteriovenoso e tem uma duração limitada prevista de vida, aí, menor que 1 ano, a gente já vai direto com a fístula com prótese de canulação rápida, né? A gente vê na foto aí o Flixene, uma prótese interessante de que amadurece aí em cerca de 24 horas, se a gente usar o introdutor que vem com eles. Então, aí já pode ser a primeira escolha, o paciente vai viver pouco, então já vá para a fístula com prótese. Ou o catéter venoso central aí para hemodiálise, vai à escolha do cirurgião e as necessidades clínicas do paciente. Um paciente, então, que inicia a hemodiálise de forma urgente, sem tempo para planejar ou criar a fístula e pode viver muito tempo, mais de 1 ano. A gente pode, então, começar já com a diálise peritoneal, se for possível. Aí começa a diálise peritoneal e planeja a fístula dele. Ou a gente já faz um enxerto em alça de canulação precoce do antebraço, aquela alça, ou um catéter venoso central, se houver alta chance de maturação rápida da fístula, e aí a gente segue para A. Então, ou deixa ele com catéter se não tiver chance de maturar essa fístula. Então, a gente vê que várias vezes aí, mesmo o paciente vai ver bastante, a gente pode usar a prótese de primeira, como primeira escolha, em vez de ir para a fístula ou para o catéter. Se todas as opções de acesso na extremidade superior foram exauridas e o plano de vida do paciente inclui uma duração longa, ele vai ver mais de 1 ano, a gente pode considerar a fístula com veio prótese na extremidade inferior. A gente vê na foto aí uma prótese fazendo uma alça na coxa do paciente, ou o Hero Graft. A gente vê na foto o Hero. Então, o Hero a gente considera para pessoas que vão viver bastante, mais de 1 ano. Ele faz uma anastomose na artéria e ele por punção, colocado dentro da veia central, da veia jugular. Então, ele tem um componente aí de punção e o componente interno aramado aí para a fístula. Então, a sequência de escolha, a gente tem que sempre lembrar de tentar abordar de distal primeiro para proximal, sempre tentar preservar a integridade dos vasos para futuras opções de acesso, e primeiro na não dominante, preferência dominante. Então, o senhor é destro, então vamos operar na esquerda, e sempre a extremidade superior antes da extremidade inferior. Existem algumas situações que são válidas para a gente usar o catéter, e sua duração de uso é esperada se for limitado, por exemplo, menor que 3 meses. Por exemplo, quando o acesso provavelmente estará pronto para o uso, um acesso venoso. Então, a gente pode usar o catéter, mas passa o catéter do outro lado da fístula. A fístula foi feita no braço esquerdo, passa o catéter à direita. Se a fístula foi feita à direita, passa o catéter à esquerda. Ou se a gente tem aí um transplante previsto, a gente tem que preservar os vasos ilíacos. Então, pode colocar o catéter tunelizar na jugular interna direita e esperar o transplante. Em algumas situações de urgência, sob uma circunstância de uso limitado, por exemplo, menos de 1 mês, e o transplante não é opção, o uso de um catéter femoral tunelizado é aceitável, a menos que a gente tenha contraindicação. A gente vai ver daqui a pouco as contraindicações. Até que o acesso arteriovenoso ou o catéter de diálise peritoneal possa ser criado e usado rapidamente. Então, o paciente vai fazer uma fístula, mas está sem acesso de hemodiálise. E tem grande chance aí da diálise, do acesso vingar, mas o paciente não é candidato a transplante, a gente pode pôr na femoral de primeira, não tem problema. O uso da veia femoral preserva os vasos da extremidade superior para a futura criação de fístulas. Então, se existe uma chance da fístula vingar, pode passar na femoral de primeira e não tem problema. Mas existem contraindicações, umas doenças nos vasos ilíacos, ou tiver alguma cirurgia ou reconstrução prévia, condições higiênicas do paciente. Por exemplo, o paciente tem uma diarreia crônica que não se resolve, ou ele é obeso mórbido, com um MC alto, maior que 35, ou qualquer dificuldade do próprio acesso, a gente aí não passa na femoral, aí passa em outro local. Então, quando existir razões válidas para o uso do catéter, e a duração pode ser longa, maior que 3 meses, sem a gente usar a fístula arteriovenosa, então a gente tem uma ordem que a gente tem que preferencialmente seguir, que é essa daí: a jugular interna, a jugular externa, a femoral, a subclávia e translombar. Então, vamos uma por vez. Na jugular interna, o mais conhecido, é o da foto, que a gente está acostumado. Então, ali funcionou a jugular interna, colocou lá perto do átrio, então saindo da forma infraclavicular.
é um acesso excelente para a gente usar. A jugular externa é um acesso muito pouco utilizado aí, que às vezes por desconhecimento. A gente olha aí na foto que a veia jugular interna está atrás do esternocleidomastóide, o músculo, e a jugular externa está do lado de fora, né? Então ele está na fáscia dela, mais superficial, e ela desemboca aí na veia subclávia, ou às vezes na veia inominada, do lado esquerdo, mas do lado direito é na veia subclávia. Então, para eu usar esse acesso, ela pode ser usada para várias coisas. A gente vê na lista aí, desde parenteral, transplante, transfusão de sangue, perdão, monitoramento hemodinâmico, utilizar para medicamentos e para hemodiálise. Então, a gente tem contraindicação quando tiver infecção local, se essa veia tiver com flebite, ou se a veia subclávia desse lado tiver trombose. E existe contraindicação relativa quando a gente não consegue ver a veia jugular externa, alguma lesão da coluna, isso é mais pelo procedimento, também a mobilidade do pescoço diminuída, a fratura da clavícula, uma massa no pescoço, hematoma, a síndrome de Lemierre, que seria uma trombose da veia jugular séptica, ou variações anatômicas venosas. Então, às vezes, tem que fazer flebografia nesse caso de usar a jugular externa. É uma boa via de acesso para colocação de catéter de hemodiálise, mas ela tem que ter um diâmetro mínimo aí de 5 milímetros. Tem que ver no kit aí se vai passar aí a bainha introdutora do catéter. E tem que funcionar acima da clavícula e sempre guiado por ultrassom nesse caso, porque tem que tomar cuidado para não transfixar a veia. É uma veia mais chata de trabalhar, mas ela tem excelente resultado. A gente vê aí na foto da esquerda um desenho no pescoço do paciente. O número 3 aí, a gente vê a parte posterior, descendo a veia jugular. E na figura da direita, uma punção da veia jugular, bonitona, aí provavelmente o paciente está em Trendelenburg, ela está engurgitada. E é assim que fica a imagem, não é bem comum que a gente está acostumado a ver, então ela é um pouquinho mais lateral, ali em cima, faz uma curva certinha, bonita, ela desce, ela geralmente deságua aí nas veias subclávia, bem pertinho da jugular, então ela vai para a posição normal e ela chega lá dentro do átrio, e ela sai um pouquinho mais lateral, abaixo da clavícula, o catéter, mas assim, é um acesso muito bom esse. É bom para considerar quando o paciente tem a jugular interna ocluída, e você não quer queimar de cara a veia subclávia, então já pode utilizar a veia jugular externa, então ela vem antes, depois da jugular interna. A veia femoral é a terceira escolha, vocês veem então que ela vem antes da veia subclávia, é um excelente acesso. Por que ela vem antes da subclávia? Porque a subclávia é o caminho do sangue que vem da fístula, a gente sempre tem que pensar na fístula também. Então aí ela fica, aí o catéter pode ser virado para baixo ou para cima, ou para baixo é mais fácil do paciente cuidar. E a diálise não é feita na coxa, né? Então a diálise ela acaba sendo feita na barriga, o paciente ele não precisa adaptar a roupa tanto, então ele é mais fácil de usar quando fica virado para cima. A veia subclávia, então a gente vê ali em cima o esqueminha do catéter entrando na subclávia e descendo para central, para a posição central, mas o problema desse local, aí a gente vê a flebografia com uma estenose da veia causada por um catéter. Então, a subclávia aí tem que ser poupada, ela é uma das últimas opções, né? Então, a gente vai seguindo na sequência, e a subclávia aí a gente sabe que muitas vezes é utilizado como primeira escolha, então tem que evitar fugir disso. E o translombar, aí é a quinta escolha, e já começa a entrar aí nos acessos mais diferentes para pessoas que estão em estágio final aí da doença renal e não tem tanto acesso. A gente vê aí a punção translombar, segue o fio guia lá e acaba ficando nas costas do paciente o catéter. É um catéter difícil, a principal complicação dele aí é a perda do acesso, o catéter sai, aí o paciente pode até sangrar muito, não é muito comum, mas pode sangrar bastante, porque vem aí da cava, né? Então, tem que tomar cuidado. Esse aí, dificilmente a gente passa esse tipo de acesso. Hoje em dia, com angioplastia, a gente fica fazendo resgate se o paciente for investigado a cada 3 meses, que igual eu falei no começo da aula. Se não tiver contraindicações, então, ou patologias prévias ou intervenções, a exceção de um catéter de diálise do lado direito é preferível ao lado esquerdo devido à anatomia ser direta, desce retinho, não passa na veia inominada. A veia inominada é um local muito comum aí de complicação de estenose. E além de dar problema aí na veia inominada, dá problema depois para uma futura fístula. Se um lado tem patologia que limita a criação do acesso arteriovenoso, mas permite a exceção do catéter venoso, esse lado tem que ser usado
para o catéter, porque a gente preserva o outro. Então, se o paciente tem uma estenose da veia inominada e ele não dá para fazer fístula daquele lado, a gente tem que tentar passar o catéter daquele lado. Então, às vezes tem que fazer angioplastia. Ah, mas daí não vou usar da direita porque tem estenose denominada. Aí você complica os dois lados, né? Então, acaba que a gente, se o lado não der para fístula, a gente vai passar catéter daquele lado. Então, finalizando aí os tipos de materiais de acesso ou prótese. Então, a escolha do material para um enxerto com prótese deve ser baseado no julgamento do cirurgião. Não tem evidência que fale que o material é superior ao outro. Então, você pode escolher o que você se sentir mais seguro ou o seu serviço tiver mais acostumado. Então, a gente vê na foto de novo aí o Flixene, um excelente catéter prótese. É razoável a gente utilizar um enxerto de canulação precoce como estratégia poupadora de catéter venoso central em pacientes apropriados considerando seu plano de vida. Então, até a prótese tem que amadurecer. Então, dependendo da prótese, amadurece um dia ou amadurece em mais tempo, 10 dias, vai aumentando. Então, se a gente quer pensar em poupar, em vez de colocar um catéter de diálise, a gente pode usar, então, esses enxertos de canulação precoce, mas, claro, tudo baseado no plano de vida do paciente. Em relação aos materiais do catéter, a escolha do catéter tunelizado para hemodiálise, seu tipo e seu desenho, deve ser baseado na opção do médico cirurgião e seu melhor julgamento clínico. Então, a princípio, não tem evidência de que um catéter é superior ao outro. A gente tem inúmeras marcas no mercado. A gente teve aquela aula de catéteres que eu mostrei as mais diversas pontas split, pontas abertas, um degrau, tem vários tipos de ponta, então não tem superioridade, vai do que o cirurgião tem mais habilidade. Muito bem, pessoal, essa era a aula de hoje. A próxima aula aí, já para deixar aí puxar o lembrete dela, a gente vai falar de preparação do acesso, considerações pré-operatórias, a criação do acesso em si, a inserção de um catéter, considerações sobre a criação do acesso e a inserção, o uso do acesso, então essa parte é importantíssima, a gente vai ver como que é a melhor forma de usar um acesso, e as complicações da canulação, a gente viu algumas na aula anterior, mas a gente vai bater mais firme nelas para a gente tentar diminuir a incidência delas. Muito bem, obrigado aí, pessoal.